Quantos estavam aqui nesta manhã? Levantem a mão. Esmagadora maioria, mas muitos não estavam aqui. Nós vamos seguir com os próximos 10 minutos, encerrar o trabalho que fizemos nesta manhã, falando sobre José do Egito. O texto que nos norteia é Hebreus 11, 22. Hebreus 11, 22. Nós temos trabalhado durante vários domingos heróis da fé. Nós começamos ali em Hebreus 11, 1 e nós temos trabalhado versículo por versículo, explicando o sentido e o significado de cada versículo. E isso temos feito durante muitos meses já. E nós chegamos neste domingo no 22º versículo, que lê aí na sua Bíblia o seguinte: pela fé, José, no final da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Ó Pai, fala aos nossos corações nesta noite. É nosso pedido, no nome e pelo amor de Jesus. A título de contexto e para benefício daqueles muitos que não estavam aqui, vale um rápido resumo, um voo resumido daquilo que tratamos. Nós vimos que tipo de homem era José, que homem extraordinário ele era. Vimos algumas marcas deste personagem. José, nós descobrimos que era um homem que temia ao Senhor. O temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Quer alguém ser sábio? O beabá é o temor do Senhor. A sabedoria verdadeira não é o quanto de estudo você tem. Não é o fato que você tem bacharelado, mestrado, doutorado, que vai lhe fazer sábio. Isso pode fazer você culto. É diferente. Uma pessoa pode ser extremamente culta e ter muitos títulos, ter pós-doutorado, ser um cientista, mas ser tolo, segundo a Bíblia. Porque, por outro lado, uma pessoa pode ser semi-analfabeta, não ter quase que conhecimento nenhum. E aí me vem à mente minha avó Júlia. Minha avó Júlia não teve oportunidade de ir para o colégio para estudar, viveu numa época muito difícil e aprendeu a ler na Bíblia. E ela era uma evangelista tremenda, evangelista. Onde ela chegava, no hospital, ela foi internada, ela dava folheto para toda uma mulher de grande sabedoria, porque a sabedoria verdadeira é o temor do Senhor. Amém, meus irmãos? O temor do Senhor está nos lábios de José. Ele mesmo afirma isso em Gênesis 42, 18 aos seus irmãos: eu temo a Deus. Ele dá sinais claros desde a sua juventude, como dissemos de manhã, dizendo para o seu pai as travessuras, os pecados dos seus irmãos. Nós também vimos que José foi um empregado esmerado, ele era um exemplo de servo e de trabalhador. Ele não era preguiçoso, onde ele chegava ele subia. Tanto é que, vendido como escravo na casa de Potifar, rapidamente ele passou os servos mais antigos e se tornou o chefe dos servos na casa de Potifar. O mesmo aconteceu na penitenciária. Ele foi preso injustamente, falsamente, mas lá chegou, ele era esmerado naquilo que fazia, e o carcereiro notou isso aí, e rapidamente ele passou por cima dos mais antigos e se tornou chefe de todos que ali estavam, embora permanecesse preso. Obviamente, tudo isso envolveu muito sofrimento, muita luta, mas a vida do cristão é uma vida de luta e de sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições.
essa teologia pregada em muitas igrejas, que dizem, pare de sofrer, vai ficar tudo bem se você vier para Jesus, é uma mentira antibíblica. Examine os servos do Senhor, examina a vida de Paulo, quanta luta, quanto sofrimento. Examina a vida de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, no final da sua vida como apóstolo. Examina, considera, tu mesmo, não dê ouvidos a religiosos mentirosos que ensinam falácias. Examine a Bíblia, que você vai ver que todos nós somos chamados a padecer muitas coisas, disse Paulo. Diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que não nos foi dado a honra de crer nele somente, mas também de padecer por ele, de tomar uma posição por Jesus, de sermos testemunhas do Senhor Jesus. É o que a gente vê na vida de José. Vou falar em sofrimento. Ele colheu muito sofrimento por ser firme. Ele poderia ter cedido aos impulsos da sua patroa, mas resolveu não adulterar com ela, se manteve firme e colheu a prisão. E eu estava falando de manhã, imagina se você se mantivesse firme em determinado princípio, e você colhesse como a sua firmeza, a sua honra, você colhesse e perdeu o seu emprego. O que é que você pensaria? Imagina que você tem uma posição na universidade, ou no seu emprego, diante dos seus pares, e aí então, no meio dos seus colegas, uma pergunta é feita: o que é que você acha a respeito de Jesus, esse negócio de crente, já que está tão em moda? E aí você diz, não, isso está correto, eu mesmo sou. Você se identificasse, você tomasse uma posição como cristã, e essa tomada de posição sua redundasse numa perda para você. É o que José fez. José honrou o Senhor e sofreu por causa disso, mas se manteve firme, porque a longo prazo, o homem de Deus, a mulher de Deus é verdadeiramente feliz. Mas nós vimos também de manhã que José era um homem amoroso, do coração tenro, um homem que chorava facilmente, e nós trabalhamos aqui alguns dos momentos, são 7 os momentos de choro na vida desse homem, registrados. Eu imagino que ele deve ter chorado muito mais do que isso. Não há homem de Deus nenhum cujo registro seja repetido com tanto choro. Paulo diz que as lágrimas, ele orava em lágrimas, Jesus chorou. Isso é uma coisa comum entre os homens de Deus, não é vergonha chorar não, mas José era extremamente chorão, como vimos no texto. Nós vimos aqui 4 exemplos, e o último, talvez o choro mais expressivo de José no final da sua vida, quando seus irmãos mandam um recado para ele: olha, perdoa, teu pai disse que é para perdoar. E José chora, porque os seus irmãos não o conheciam, apesar dos 17 anos de convívio. Também, José não era um homem vingativo. Lembra, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E aqui a gente retoma onde a gente parou. Ele foi vendido, foi maltratado, foi tratado de uma forma terrível. Tanto é que os 2 nomes dos filhos que ele deu, Manassés e Efraim, tem o nome sofrimento. Os meus sofrimentos, como tenho sofrido, é o significado do nome que ele deu aos filhos. Mesmo assim, note comigo, preste atenção comigo, apesar disso, quando ele se revela para os seus irmãos, Gênesis 45, 4 e 5, vocês têm a Bíblia aí? Gênesis 45, quando ele se revela, aquele homem tão importante, agora ele é governador de toda a terra, ele se revela para os seus irmãos, eles ficam pasmados. Seus irmãos eram pastores, homens muito simples, ali de joelho diante dele, e ele diz: eu sou José. Mas olha lá, quando eles ficam atônitos, seus irmãos, Gênesis 45, José diz: cheguem mais perto,
Eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Não guardou rancor, não tinha raiz de amargura no coração. A mesma coisa é repetido, o mesmo pensamento de ternura, de perdão, é repetido mais adiante nos versículos 7 e 8, Gênesis 45, 7 e 8, olha as palavras deste homem: Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. E ele diz uma coisa tremenda aqui: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. É interessante que nós vimos isso de manhã, que se fossem os irmãos dele, diz: agora tu vais pagar aqui, agora tu vais me pagar tudo o que tu fizeste. Por isso que ele chora. É um homem de coração terno, como eu e você devemos ser. Também José tem uma profunda consciência do seu chamado. Aliás, isso é uma marca dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Eram pessoas de profunda convicção de quem eles eram. Eles se identificaram com o chamado de Deus na vida deles. A gente vê isso, por exemplo, em Gênesis 24, 2 a 8. Dá uma olhada, você que estava no 45, dá uma olhada em alguns capítulos atrás. Gênesis 24, este 24º capítulo de Gênesis fala sobre Abraão mandando o seu servo para pegar uma esposa para o seu filho. É um texto muito conhecido. Então, ele diz para aquele servo de confiança: vai na minha terra, que é muito distante, porque Deus havia chamado Abraão e toda a sua descendência que viria para morar em Canaã, mas ele diz: vai na minha terra, buscar uma esposa para o meu filho, Gênesis 24, 2 a 8, e ele diz: jura que tu vais lá buscar uma mulher para o meu filho? Então, ele vai, mas aí o servo diz: e se a moça que eu convidar para vir casar não quiser vir? Se ela não aceitar vir para essa terra distante, uma terra de deserto, ela morava, a família de Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma cidade avançada, uma cidade murada, boa, confortável. Pode ser que a moça não queira vir morar aqui nessa bimboca, comendo poeira e vivendo entre animais. Aí, eu devo então levar o teu filho para lá? Eu devo tirá-lo para levar para lá, para Ur? Ele diz: cuidado, cuidado. Disse Abraão: não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento e a minha descendência que daria esta terra, enviará o seu anjo diante de ti, para que vá e traga uma mulher para o meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir, você estará desobrigado do juramento. Mas o que é importante é: não leve o meu filho de volta. Quem coloca a mão no arado não volta atrás, não vai para lá. É melhor morrer solteiro do que voltar para aquele local, que não é onde Deus quer que eu e a minha descendência moremos. A mesma consciência do chamado de Deus a gente vê no pai de José, Jacó. Olha que palavras lindas em Gênesis 47, 29 a 31. Gênesis 47, 29 em diante. Aproximando-se a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: se tu queres me agradar, coloca a tua mão debaixo da minha coxa e prometa que você será fiel e bondoso comigo. Não me sepulte aqui no Egito,
quando eu morrer, leve-me do Egito e sepulte-me junto aos meus pais. José, o homem poderosíssimo, disse: sim, eu farei como o Senhor me pede. Mas Jacó, seu pai, insistiu: jura para mim. E José lhe jurou. E Jacó diz: curvou-se apoiado no seu bordão. Aqui tem um sermão maravilhoso que eu preguei sobre a simbologia de se curvar, de se dobrar sobre o seu bordão. Jacó era um homem quebrado. Jacó era um homem que Deus trabalhou e quebrou, humilhou, e ele se tornou cheio do aroma de Cristo. Todo homem, toda mulher que é quebrado pelo Senhor, quando o vaso é quebrado, o aroma de Cristo exala. São vidas lindas. O homem duro, a mulher dura, que nunca experimentou provações, que nunca passou por lutas, que nunca experimentou grandes dificuldades, permanece um tanto rijo, um tanto ereto, e pouco ou nada exala do perfume de Cristo. Isso aqui é uma parte que eu estou fazendo, mas verdadeiro. Observa que todos os grandes homens de Deus na Bíblia, Moisés, Paulo, e depois da Bíblia, Wesley, Spurgeon, todos os grandes homens de Deus muito padeceram, porque no processo de moagem, o homem e a mulher de Deus é forjado, tem o seu caráter forjado. Isso aqui foi uma parte. Mas esse sentimento de chamado é muito forte nos patriarcas. Nós fomos chamados por Deus. Um outro exemplo, minutos antes de sua morte, Jacó chama de novo José. Olha que texto lindo, Gênesis 49, 29 em diante. Gênesis 49, 29, estou para morrer. Sepulte-me, diz o pai ao filho, sepulte-me junto aos meus pais na caverna de Maquipela, próximos ao Carvalhais de Manre. Ali foram sepultados meus avós Abraão e Sara. Ali foi sepultado meu pai Isaque e minha mãe Rebeca. Ali eu também sepultei Lia, minha esposa, de Jacó. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se e expirou, e foi reunido aos seus antepassados. Então ele tinha um profundo senso de chamado. Eu não pertenço aqui. O Egito é muito bom, nós moramos numa terra farta, terra de Gósen, mas eu não sou daqui. E o mesmo sentimento se vê em José. No texto, Hebreus 11, 22, que é o texto objeto da nossa análise, esse texto, 11, 22, é um resumo de Gênesis 50, 24 a 25. O resumo está aqui, Gênesis 50, 24 a 25. Antes de morrer, José, o personagem que estamos tratando, disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará do Egito, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Profundo senso de chamada. Você tem esse senso de chamada? Você se identifica como cristão? Não, eu não sou daqui. A minha pátria é o céu. Para eles era a Canaã terrestre, a nossa é a Canaã celestial. É assim que você se identifica? Isso está profundo no seu ser. Eu sou estrangeiro neste mundo. Eu estou destinado a um outro local. Como os patriarcas eram um tipo, uma metáfora, uma sombra da realidade, que é Cristo, e que nos leva para a Canaã celestial. E uma última característica de José, talvez a mais importante, porque só teme ao Senhor quem é humilde, é o fato de que José era um homem profundamente humilde. Quando o padeiro e o copeiro, lá na prisão, José ainda não era ninguém, era um prisioneiro, um escravo, está preso.
quando eles têm sonhos, José diz uma coisa curiosa, Gênesis 40, 7 e 8. Gênesis 40, 7 e 8. José pergunta, lembram? A essa altura do campeonato, ele era o chefão dentro da penitenciária, embora fosse prisioneiro também. Ele pergunta para o copeiro, que havia chegado preso, o copeiro de Faraó, e o padeiro, o chefe dos padeiros, havia chegado preso. Ele pergunta: por que vocês estão tristes? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Ele podia interpretar sonho, mas ele não toma glória para ele, é Deus quem interpreta sonho. A mesma postura de humildade, de não arrogar para si capacidade, de não pegar para si habilidades, é a mesma postura que se vê diante de Faraó. Quando copeiro é salvo e é mandado de volta para Faraó, esquece de José durante 2 anos, ele apodrece 2 anos lá na cadeia, mas depois ele manda buscar, como é muito conhecida a história, ele manda buscar José, porque Faraó tinha tido um sonho. Aí ele diz: puxa vida, olha, 2 anos atrás, eu tive um sonho, e tem um hebreu preso lá, que é capaz de interpretar sonho, e o que ele disse aconteceu. Ele disse que eu seria restaurado, e eu fui restaurado. Ele disse que o padeiro ia ser morto, ele foi morto. Aí Faraó diz: manda buscar esse camarada para cá. E aí então diz o texto que ele se barbeou, tirou o fedor e a caatinga dos anos no calabouço, e veio diante do maior homem da época. Gênesis 41, 14 a 16. Gênesis 41, 14 a 16. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. O Faraó disse a José: eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José poderia dizer: claro que eu sou capaz de interpretar. Diz aí, mas não é isso que ele fez. Olha o que ele diz: isso não depende de mim, eu não sou capaz, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Homem humilde, de natureza e ânimo humilde, e é bom que a gente leve em conta, nessa questão de humildade, o que os egípcios pensavam de pastores. Lembrem que José e toda a sua família eram pastores, e pastores eram desprezíveis para os cultos egípcios. Pastores eram abomináveis, tanto é que o egípcio não comia do lado de um pastor. Mas por que isso? Era uma questão cultural, para eles. Onde é que está isso, pastor Raik? Gênesis 43, 32, por exemplo. Gênesis 43, 32, diz ali o texto que serviram a José em separado dos seus irmãos, ele não havia se revelado ainda, e também dos egípcios que comiam com José, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio. Algumas traduções dizem, isso era detestável para eles. A mesma coisa se lê em Gênesis 46, 33 a 34, lembram? Os egípcios eram homens cultos que fizeram pirâmide, que está em pé até hoje, alinhado com astro, matemáticos. A Universidade do Cairo era uma coisa fabulosa, e os pastores eram homens ignorantes, que não sabia ler, escrever, não sabia nada. Então havia um abismo intelectual gigantesco entre os egípcios e pastores. Gênesis 46, um outro exemplo, quando o faraó mandou chamar, quando o faraó mandar chamá-los, José está dizendo aos seus irmãos, e perguntar, em que vocês trabalham? Respondam assim, teus servos criam rebanhos, ele se assume,
desde pequenos, como fizeram os nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios, ou são abomináveis, dependendo da tradução. Olha a humildade de José, que em um momento crucial, quando da morte do seu pai, foi em caravana para enterrar na terra dos pastores, Canaã. Imagina comigo, eu vou tentar fazer um paralelo, embora isso seja um tanto difícil, mas imagina um camarada que vem do Burundi. O Burundi é um dos países mais pobres da África, um país miserável. Esse camarada vem lá do Burundi e consegue ir para o Reino Unido, e ali então, a duras penas, estudando, ele começa a crescer, e ele vai crescendo naquele meio, vai para a Universidade de Oxford, se forma, faz doutorado, entra em política e se torna um grande homem. Ali, no curso de muitos anos, curso de 40 anos, ele se torna ali um grande homem, chega a ser primeiro-ministro do Reino Bretão. Mas ao morrer, ele anuncia, olha, eu não quero ser enterrado aqui não, eu quero ser enterrado lá no Burundi, porque eu não pertenço aqui. Imagina o choque. Pois multiplica isso, porque nós vivemos em tempos politicamente corretos, então não é tão difícil, hoje não seria tão difícil, mas naquela época em que era abominável, multiplica por 1000 o choque de Faraó, quando José disse, me deixa enterrar meu pai em Canaã, e mais ainda, leva os meus ossos, que nós não somos daqui. Imagina a humildade deste homem. O poder nunca subiu para a cabeça, ele se tornou grande e poderoso, mas permaneceu humilde, e a humildade é a marca maior de um servo do Senhor. Eu acho que cabe a pergunta, o que é humildade? O que é humildade? Humildade não é como eu me trajo, humildade não é a minha postura, humildade é o que eu penso sobre mim na minha cabeça, isso é humildade. Qual é o meu pensamento real sobre mim mesmo? Por isso que Jesus foi o homem mais humilde do mundo, embora tenha produzido um chicote na mão e chicoteou todo mundo de fora do templo. Chicoteou, expulsou, virou mesa, pintou o caneco dentro do templo, mais de uma vez, e a Bíblia diz que ele era o homem mais humilde. Ele mesmo diz, eu sou manso e humilde de coração. Humildade é o que você pensa sobre si na sua cabeça. Se você despreza qualquer pessoa, você não é humilde, porque todos nós somos pecadores. Se você despreza prostituta, mendigo, bandido, você não é humilde. Humildade verdadeira, repito, é aquilo que você pensa na sua cabeça, no seu coração sobre si. José era um homem extremamente humilde, e isso é agradável a Deus. Eu tenho certeza que o faraó teria alegria de mandar construir uma pirâmide, um sarcófago para o pai de José, para Jacó, mas ele disse, não é aqui, nós não somos daqui. É assim que você diz? Não, nós não somos daqui, nós somos da Canaã celestial. Eu sou uma cristã, eu sou um cristão, eu adoro a Jesus Cristo. As pessoas lá no seu trabalho sabem disso? As pessoas na escola sabem disso? O seu vizinho de prédio, lá no apartamento, sabe que você é um cristão? A pessoa onde você compra o pão, lá no armazém, as pessoas que te conhecem, sabe que você é um cristão? Pela fé, José, no final da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções a respeito dos seus próprios ossos. Onde José fez menção do êxodo e deu instruções sobre os seus ossos? Está lá em Gênesis 50, como nós vimos, Gênesis 50, 24 e 25. Antes de morrer, disse ele, Deus virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Levem os meus ossos daqui, quando isso acontecer. A nossa terra celestial
é Canaã, para onde iremos habitar para sempre, aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração.